Então, boa tarde, pessoal. Então, vamos aqui para uma revisão, né, na PG nossa aí de lesão renal aguda. Essa aula ela não vai estar totalmente completa, então nós vamos revisar aqui os principais tópicos com relação ao conceito, as causas das lesões renais agudas, a sua epidemiologia, a fisiopatologia, focando aí nos aspectos que são mais importantes. Dentro delas, vamos citar também as lesões pré-renais, as lesões intrarrenais e também as lesões pós-renais, né? Então, iniciando aqui, primeiramente sobre o conceito sobre as lesões renais agudas, então ela vai compreender em uma redução abrupta do filtrado glomerular, né? Então, o ponto principal seria justamente essa redução abrupta do filtrado glomerular, né? Então, tem várias situações que o paciente pode passar, desde alterações hemodinâmicas, desde exposições a quadros hemorrágicos que podem gerar essa redução do filtrado glomerular e iniciar um processo de lesão renal aguda, né? Então, a partir do momento que esse paciente ele inicia ali um quadro de redução glomerular, o principal efeito, né, que vai iniciar no nosso organismo vai ser justamente o acúmulo das escórias nitrogenadas, né? Quando se fala aqui em escórias nitrogenadas, nós estamos falando do acúmulo de ureia e creatinina na corrente sanguínea, né? Se os rins estão com um filtrado, se o filtrado glomerular ele está baixo, então consequentemente aí a ureia e a creatinina elas vão começar a se elevar na corrente sanguínea, né? Isso aí caracterizando aí já um distúrbio, né, da função renal. E também alterações aí, né, de distúrbios hidroeletrolíticos, né? Podendo ter distúrbio aí de sódio, potássio, de cálcio, né? Tudo isso aí devido a essa redução abrupta aí do filtrado glomerular. Faz parte também do conceito, né, que os rins eles vão apresentar aí uma anormalidade tanto funcional quanto estrutural, né? Então, dentro do conceito também, para que haja essa redução do filtrado glomerular, esse rim ele está apresentando uma disfunção, uma anormalidade na sua função ou na sua estrutura, certo? Então, se esse paciente ele começar a apresentar um quadro, né, de aumento de creatinina sérica maior que 0,3 mg decilitro em 48 horas, já é um indício aí de que esse paciente possa estar apresentando um quadro de lesão renal, certo? Ou também um aumento de creatinina sérica 1,5 vezes ao valor basal em 7 dias, né, entra como característica também, ou então o volume urinário inferior a 0,5 ml quilograma a hora, né, por 6 horas. Né? Então, apresentou tais manifestações, né, dentre elas essas três que eu citei, também entra aí como indício de lesão renal aguda. A lesão renal aguda tem outro aspecto que ela pode ser tanto adquirida na comunidade, né, ou uma lesão renal hospitalar, né? Então, o paciente pode manifestar aí esses quadros de lesão renal aguda hospitalizado, ou ele pode adquirir também ela, né, na sua residência, certo? Ela tem um potencial reversível, ou seja, se essa lesão ela for diagnosticada a tempo, né, e não gerou um quadro de lesão irreversível, né, ali nos túbulos renais, ela tem sim potencial para ser reversível. Agora, a partir do momento que essa lesão ali ela se torna irreversível em determinada região, né, medular ou cortical do rim, então já não consegue mais reverter essa lesão, né? Um indicador de lesão renal aguda é a azotemia. O que seria azotemia? Justamente falando aí, a azotemia corresponde ao acúmulo das escórias nitrogenadas, né? Acúmulo de ureia, de ácido úrico, de creatinina e também a redução do filtrado, né, da taxa de filtração glomerular. Isso aí corresponde aí à azotemia. Falando em azotemia, está se referindo ao acúmulo de escórias nitrogenadas e a redução da taxa de filtração glomerular, certo? Então vamos seguir. Então, com relação às causas, né, as causas elas vão incluir aqui a redução do fluxo, né, sem lesão isquêmica, ou seja, o paciente apresenta uma redução
redução da taxa de filtração glomerular, porém ainda não tem lesão isquêmica, ou seja, o aporte de oxigênio para aquelas regiões ali medular e cortical ainda não gerou lesão isquêmica, certo? Pode ser também causas de lesão isquêmica tóxica, obstrução dos túbulos renais, dentre as causas, ou obstrução das vias urinárias distais, né? Então aqui nós estamos caracterizando lesões que podem ser pré-renais, ou seja, lesões com redução de fluxo, né, sem gerar uma lesão isquêmica. Já uma lesão intrarrenal, onde uma lesão isquêmica tóxica, né, obstrutiva ali dos túbulos renais, né, então está sendo ali mais focada de forma intrarrenal, ou uma obstrução de via de saída da via urinária. Já estamos referindo aí a uma condição pós-renal, né? Então, se estamos aqui, podemos entender que essas características elas correspondem aqui a pré, né? A segunda aqui a intra e a terceira pós, certo? Dentro das características pré-renais, as causas pré-renais, nós podemos ver que o paciente ele apresenta um quadro de hipovolemia, um quadro de hemorragia, desidratação, queimadura, insuficiência cardíaca, choque anafilático e sepse. Então, são condições que esse paciente foi submetido, né, a determinadas situações, ou já com alguma doença pregressa, certo? Que gera uma redução de fluxo, né? E começa a gerar um quadro de lesão pré-renal, né? Com redução de fluxo. Ou seja, o paciente hipovolêmico vai reduzir o fluxo na área renal, certo? O paciente que desidratou vai gerar uma diminuição também de fluxo, né? O paciente que está em choque, o paciente que está em sepse, todas essas situações aqui vão gerar redução de fluxo, porém ainda não evoluiu com isquemia, né? Paciente com insuficiência cardíaca, lembrando lá da insuficiência cardíaca, baixo débito cardíaco, baixo volume sistólico, tudo isso gerando o quê? Uma redução de fluxo, né? De redução da taxa de filtração glomerular, certo? Já nas causas intrarrenais, aí eu já começo o negócio a complicar mais um pouquinho, porque esse paciente ele vai apresentar uma necrose tubular, uma isquemia renal prolongada, certo? Então esse paciente sofreu ali uma isquemia prolongada, ou seja, que deixa de ser uma condição que é sem lesão isquêmica, que já passa aqui uma isquemia renal prolongada. E essa isquemia renal prolongada, né, vai gerar aí uma diminuição de aporte de oxigênio e, por fim, né, começa aí a ter uma necrose tubular. Certo? Fármacos nefrotóxicos, né? Nefrotóxicos, metais pesados, né? Obstrução intratubular. Essa obstrução intratubular aqui está se referindo lá na fisiopatologia, nós vamos entender melhor sobre essa obstrução intratubular, que ela pode ser gerada pela própria destruição do epitélio tubular e uma doença renal aguda, né? Como glomerulonefrite, pielonefrite, pode gerar essa lesão intrarrenal. Já lesões pós-renal corresponde aí aos quadros obstrutivos, né? O paciente um cálculo renal que pode gerar uma obstrução a nível ureteral, né? Nível aí bilateral, uma obstrução da uretra. Então essa obstrução ureteral ela pode ser também de forma bilateral, ou seja, os dois ureteres seriam obstruídos, ou aqui uma obstrução da própria uretra, né? Uma das condições que mais geram esses quadros pós-renal seria justamente a hiperplasia prostática aí no homem, né? Onde a uretra vai ser obstruída e com isso vai começar a gerar um fluxo retrógrado, né? Gerando aí um aumento de pressão na região da pelve renal e com isso, né, adentrando ali os cálices e também a medula, podendo ocasionar essas lesões pós-renal. Quando se trata aqui da epidemiologia, a maioria dos episódios de lesão renal aguda, ela ocorre no hospital, né? No hospital. Então, falou em lesão renal aguda, a maioria dos episódios vai ocorrer em ambiente hospitalar, né? 20% em pacientes hospitalizados e 50% aí nos pacientes que estão em UTIs. Apenas 1% aí das lesões renais agudas, elas costumam ocorrer na comunidade. Agora, quando nós temos aqui a questão da azotemia pré-renal, lembrando que a azotemia pré-renal diminui o aumento das escórias nitrogenadas e redução da taxa de filtração glomerular, certo? Que é a causa mais comum da lesão renal aguda, né?
Agora, quando se trata dessa condição, geralmente 60 a 70% dos casos são adquiridos na comunidade e apenas 40% dos casos são adquiridos no hospital, né? Estamos falando aqui da azotemia pré-renal, né? Algumas condições, por exemplo, a hipoperfusão ocorre devido à redução do volume intravascular, ou seja, hipoperfusão, baixa aporte de oxigênio, baixo aporte de sangue, né? Devido ao quê? À redução do volume intravascular. Paciente submetido aí, paciente que está apresentando um sangramento, na diurese, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, certo? Pode gerar esse quadro aqui de hipoperfusão e com isso reduzir o volume intravascular. Medicamentos também, como os IECAs, os BRAs, os AINES, eles podem gerar o quê? Uma diminuição da perfusão capilar glomerular. Tudo isso favorecendo com que a taxa de filtração glomerular ela caia. Ou seja, haja aí uma redução, uma queda da taxa de filtração glomerular e, consequentemente, aí, redução, né, do volume intravascular também. Então aqui vamos seguindo. Agora vamos entrar aqui na fisiopatologia. Fisiopatologia, ela compreende alguns aspectos que são um pouquinho complicado, mas nem tanto, né? E dentro desses aspectos que nós vamos citar aqui, nós vamos entender um pouquinho sobre como que ocorrem essas determinadas lesões, qual o papel da resposta imunológica, certo? A resposta imunológica ela tem um papel importante e predominante nessas lesões, né? Principalmente nas lesões intrarrenais, né? Nas lesões intrarrenais, a resposta imunológica ela se faz bem presente e gera aí algumas situações que nós vamos ver aqui à frente. Então fica atento aí, que aqui é o pulo do gato, né? Fica ligado aí, Jean e Jéssica, ligado aqui nessa parte fisiopatológica que ela é a mais chata. Então vamos compreender. A lesão renal aguda está superimposta a um quadro de doença renal crônica, né? O que quer dizer isso aqui, né? Quando se fala que essa lesão renal aguda está superimposta a um quadro de doença renal crônica? Que a lesão renal aguda ela pode tanto precipitar uma doença renal crônica terminal, quanto o paciente que é portador de doença renal crônica, ele pode entrar no quadro de lesão renal aguda, ou seja, as regiões tubulares desse paciente que já apresenta essa doença renal crônica podem começar a sofrer uma deteriorização, né? Ou seja, começarem a ser destruídos. Então, superimpostas quer dizer o quê? Que essas lesão renal aguda pode precipitar que esse paciente desenvolva uma doença renal crônica terminal, ou então o paciente que já apresenta doença renal crônica ele pode manifestar uma lesão renal aguda, certo? A lesão renal aguda está relacionada à deprivação de oxigênio ou nefrotoxicidade. Acontece aí uma série de eventos. Então, o paciente que está sofrendo em um quadro de lesão renal aguda, né, que está relacionado à deprivação de oxigênio ou está exposto a uma nefrotoxicidade, ele vai passar por uma série de condições e eventos, né? Ou seja, redução de aporte de oxigênio, hipoperfusão ou nefrotoxicidade, né, o paciente vai desenvolver algumas condições. Agora que entra também a parte fisiológica. Perdeu o oxigênio, diminuiu a perfusão, certo? Ou nefrotoxicidade, esse paciente vai começar a manifestar o quê? Vai gerar o quê? Uma perda da borda em escova, lembrando que o tubo contorcido proximal ele tem as vilosidades, onde a maior parte ali, né, da água ela é reabsorvida, né? E também outros componentes como sódio, potássio, cálcio, né? Tem o seu metabolismo naquela região, onde eles podem ser reabsorvidos e também excreções metabólicas, certo? Essas células epiteliais elas vão começar a perder a sua polaridade, né? Vai começar a ter um deslocamento de moléculas de adesão e proteínas, né? Proteínas que são carreadoras ali, como a proteína de sódio, de potássio, a tepase, né? E também as beta-integrinas. Então, já vimos aqui 1, 2, 3 condições. Primeiro, perda da borda em escova, perda da polaridade, né? Deslocamento de moléculas de adesão e proteínas, como sódio,
potássio e ATPase e as beta-integrinas. Tudo isso vai começar a desenvolver um quadro de apoptose e necrose do epitélio tubular, né? Diminuiu o oxigênio, diminuiu o aporte, está no quadro de hipoperfusão, entra em apoptose e necrose celular, certo? E aí o que acontece? A partir do momento que gera esses quadros de apoptose e de necrose, esse epitélio tubular ele vai começar a ser exposto, ele vai começar a sofrer uma descamação celular, ou seja, as células estão morrendo, esse epitélio começa a descamar, certo? E então vai começar a haver o quê? Uma exposição da membrana basal. Ou seja, então se entendermos aqui, eu vou tentar esquematizar aqui de uma forma mais ilustrativa. Então, se nós pegarmos aqui, entendermos, só um instante. Então aqui, vamos dizer que aqui é um epitélio, aqui um túbulo, vou colocar aqui túbulo contorcido proximal, certo? Então, aqui se você pega aqui a camada de célula epitelial, né? Camada de célula epitelial. Então imagina que aqui nós temos os capilares peritubulares, né? Peritubulares. Vão fazer também a nutrição celular, certo? O que acontece? Quando tem diminuição, quando tem uma baixa taxa de filtração glomerular, consequentemente vai ter uma hipoperfusão, ou seja, o sangue que irriga, que mantém a nutrição para essas células, elas vão começar a sofrer devido a uma hipoperfusão. Então, essas células, elas vão sofrer um processo de descamação, de apoptose e necrose. Então, imagine o seguinte, que essas células aqui, elas vão começar a ser descamadas, então elas vão começar a serem retiradas e morrer, e vai começar a deixar o quê? Exposto a região do túbulo renal, e nessa região aqui vai ser o quê? Justamente a membrana basal. Observa aqui, vamos citar aqui que essa região aqui ela está normal, né, aqui do túbulo, porém esse aqui já começou a sofrer um processo de degradação, né, sofreu um processo de apoptose e de necrose. Então as células que estavam aqui, elas começaram a morrer, elas começaram a expor a membrana basal, e a região aqui intersticial ela vai começar também a sofrer uma entrada aqui do líquido. Por quê? Porque a membrana basal aqui vai estar exposta, vai ter um aumento de pressão aqui dentro da região do túbulo, né? E acabar que esse líquido que está aqui, que seria o filtrado glomerular, ele vai começar o quê? Ser extravasado aqui por terceiro espaço, né? Ou seja, esse líquido começa a vir para cá, e esse rim ele pode começar a sofrer até um processo ali, né? De dilatação devido a esse acúmulo de líquido nessa região. Esse órgão começa a ficar edemaciado, certo? Então, e outra condição, que além dessa condição de exposição da membrana basal, onde o líquido ele pode extravasar para essa região, essas células que sofreram esse processo de descamação e morte vão gerando o quê? Resíduos. E esses resíduos aqui, ó, eles vão começar a se acumular na região dos túbulos. Ó, observe que esses resíduos eles estão se acumulando. Então, a partir do momento que tem a acumulação de resíduos que eram para ser, né, das células que estavam aqui, os túbulos eles vão começar a sofrer outro processo, que seria um processo de obstrução. Obstrução. Certo? Então, aqui, outra condição já, né? E outra complicação. Além desse processo de apoptose, necrose e descamação aqui dos túbulos renais, né? Gerou esses resíduos, né, a partir da descamação e da morte, e gerar essa obstrução tubular, certo? Vamos continuar aqui. Então aqui seria esse processo que eu falei, né, sobre o processo de descamação e exposição da membrana basal, né, a obstrução tubular gerada pelos resíduos e o vazamento para o interstício, justamente devido à exposição da membrana basal, certo? Isso é uma observação que o rim ele pode se recuperar dessas agressões, né? Lembrando que se aquele túbulo ele não sofreu um dano permanente, né? Um dano que seja irreversível, esse epitélio que sofreu esse processo de descamação, células progenitoras podem repovoar novamente aquela região, né? Isso seria ali um processo de recuperação dessa agressão que esse rim passou de forma intracelular, certo?
Já com relação aqui à resposta imunológica, ainda, né, correspondendo à parte fisiopatológica, certo? Na parte fisiopatológica, nós podemos citar, incluir, né, dentro aqui da resposta imunológica, que esse paciente ele passa por uma resposta imunológica inata e adaptativa, né? Então nós temos aí tanto resposta de neutrófilos, macrófagos, né, dos leucócitos em si, como também nós temos respostas, né, dos linfócitos e dos linfócitos principalmente, certo? Só que um detalhe, quando se fala aqui na resposta imunológica, a resposta inata é uma resposta mais precoce, é a resposta que vai chegar primeiro naquela região danificada, certo? Então, as células epiteliais, aqui é um ponto importante, que as células epiteliais, ali na região que começou a sofrer aquela agressão, elas começam a expressar, né, os receptores TLR, ou seja, os receptores Toll-like, né? São aqueles receptores que reconhecem antígenos, né, antígenos de patógenos, certo? E nessa condição aqui, eles vão começar a reconhecer material do próprio hospedeiro, que é liberado ali durante a agressão, né? Então, durante aquela agressão, vai começar a gerar liberação de materiais, né, devido à exposição, devido à lesão, e também nos casos onde os pacientes estão num quadro de sepsis, né, eles reconhecem os mediadores inflamatórios que são filtrados ali pelo quadro de sepsis, né, ou seja, sepsis que seria ali uma infecção generalizada na corrente sanguínea, ele vai reconhecer esses mediadores inflamatórios, né, ou também os materiais que são liberados pela lesão, né? E essas células epiteliais, devido à expressão dos receptores TLR, reconhecendo essas partículas, né? As partículas que estão sendo liberadas, começam a gerar um quadro inflamatório. Então, as células elas vão ser atraídas. Por quê? Porque a partir do momento que essas células epiteliais expressam o receptor TLR, reconhece esses materiais liberados, né, durante a lesão, elas vão começar a liberar leucotrienos, citocinas, e essas citocinas, elas são citocinas pró-inflamatórias, né? Essas citocinas pró-inflamatórias vão fazer o quê? Uma quimiotaxia, e essa quimiotaxia vai atrair uma resposta inata, certo? Então aqui um detalhe. E só para vocês também entenderem melhor, aqui nesta condição aqui, porque aqui nós vamos separar outra condição, nesse primeiro aspecto aqui, ó, nesse primeiro aspecto, aqui nós estamos falando de resposta imunológica em região do túbulo renal, para não ficar confuso. Então aqui todas essas condições aqui, ó, essas células do túbulo renal que estão fazendo essa expressão de TLR, né, estão reconhecendo esses materiais liberados ou reconhecendo os mediadores inflamatórios, e a resposta inata está indo naquela determinada região e gerando uma resposta inflamatória, beleza? Agora, se vocês observarem aqui do outro lado, nós temos o quê? Uma interação leucócito-endotélio. Então, se nós estamos falando de endotélio, nós estamos falando de vaso, certo? Então, já é outra condição, mas, de qualquer forma, está acontecendo a nível intrarrenal, certo? Então, o processo de isquemia e reperfusão promove a expressão endotelial. A expressão endotelial. O que significa esse processo de isquemia e reperfusão? Ou seja, é um rim que está passando por um processo de isquemia, um rim que está sofrendo uma diminuição de aporte de oxigênio, uma hipoperfusão, e depois ele começa a ser reperfundido, ou seja, ele começa a voltar à sua perfusão normal, né? Mas isso acaba gerando o quê? Uma expressão endotelial. De quê? Essa expressão endotelial é de quê? Né? Justamente de integrinas, selectinas, moléculas de adesão intercelular, que seria aqui a ICAM, ou moléculas de adesão vascular, que seria a VCAM. Né? Aí o que acontece? Essas moléculas aqui que são expressas ali no endotélio intravascular, vai gerar um processo de ativação de leucócitos. Aqui, ó, os leucócitos eles vão começar a ser ativados. Né? E aí isso vai gerar o quê? Uma adesão célula-célula, uma obstrução física ao fluxo. Né? Vai gerar um processo de vasoconstrição, né? E nas fases tardias, lembrando que numa resposta mais imediata, nós vamos ter a presença dos neutrófilos, né? Neutrófilos, basófilos ou eosinófilos. Mas numa fase tardia aqui, ó, vai gerar o quê? Um infiltrado de macrófago
e de linfócito T, né? E também espécies reativas de oxigênio, que seria ROS, né? E também tudo isso vai aumentar a lesão celular, né? Ou seja, se tem essa presença de células inflamatórias, né, vai gerar esses processos de vasoconstrição, obstrução física ao fluxo, adesão célula-célula, né? Então, tudo isso devido ao quê? A esse processo de isquemia e reperfusão, ou seja, o paciente que estava com hipoperfusão, de repente volta a perfundir normalmente, mas isso promove essa expressão endotelial de integrinas, selectinas e de moléculas de adesão, que seria a ICAM e a VCAM, gerando essa adesão de leucócitos. Né? E essa adesão de leucócitos vai gerar justamente quadros obstrutivos físico ao fluxo, né, sanguíneo, e também um quadro de vasoconstrição, devido à liberação de citocinas, né? Pode estar acontecendo liberação de histamina, liberação de leucotrienos, todos esses mediadores inflamatórios podem estar sendo liberados no local, né, dessa agregação, e isso gerando ali um aumento, né, dessa probabilidade de lesão endotelial. Lesionou essa parte endotelial também é um risco, né, para que essa lesão evolua ali para uma necrose, né, naquela região, um quadro isquêmico com redução de perfusão e posteriormente a uma necrose atingindo ali a região tubular, né, uma necrose tubular. Certo? Então, falando aqui da insuficiência pré-renal, né, a insuficiência pré-renal tem como conceito aqui, né, é o tipo mais comum, né, ocorre aí uma redução acentuada do fluxo sanguíneo renal, né, ela pode ser reversível, e as causas, elas vão geralmente estar em torno aí da depressão grave de volume vascular, né, devido uns quadros hemorrágicos, né, já entra lá naquela primeira condição que nós citamos, ou também uma diminuição da perfusão renal, né, devido à insuficiência cardíaca e choque, né, tudo isso são condições que contribuem aí para uma insuficiência pré-renal, ou seja, uma redução do aporte de oxigênio, uma redução de fluxo, né, gerando aí uma lesão, né, uma insuficiência pré-renal, ao qual esse rim não está sendo suprido adequadamente, né? Não tá reduzindo a taxa de filtração glomerular e o seu suprimento de oxigênio está sendo também reduzido, né? Redução de enchimento vascular, né, reduzido, né, devido aí os quadros aí de anafilaxia ou sepse, né? Voltando novamente aí a questão dos medicamentos, o IECAS, mais os BRAs, associados aí aos diuréticos, né, podem gerar esses quadros de insuficiência pré-renal, né, devido aí eles atenuar o efeito da renina, ou seja, eles reduzem, né, o efeito da renina. Os AINES, né, pressão de perfusão diminuída, né, que esse é um mecanismo no qual os AINES eles afetam ali a região renal, né, falando de início de lesão pré-renal, quando o paciente ele toma ali os anti-inflamatórios não esteroidais por um tempo prolongado, o que esse medicamento faz? Ele diminui ali, a pressão de perfusão ela é diminuída, mas tem um detalhe, os AINES eles inibem as prostaglandinas, e as prostaglandinas elas têm um efeito vasodilatador, certo? E também inibe a anjo 2. E isso gera o quê? Lembrando lá mais ou menos aqui da fisiopatologia, então aqui nós temos uma artéria aferente e aqui nós temos a artéria eferente. Então, naquela condição dos AINES, o que acontece? Esse medicamento ele vai inibir as prostaglandinas e vai inibir também a ação da angiotensina 2. Então, o que acontece? Por que reduz essa pressão glomerular, né? Essa pressão ali na região glomerular e tubular? Porque as prostaglandinas que estão sendo inibidas, elas teriam a ação justamente na artéria aferente, gerando o quê? Um processo de dilatação, para que ocorra o quê? Um aumento aqui do fluxo. E, em contrapartida, a angiotensina 2, a anjo 2, era para atuar aqui na artéria aferente, fazendo o quê? Uma vasoconstrição.
Então, comprimiu essa região, consequentemente, a taxa de filtração glomerular, ela seria o quê? Elevada, porque está comprimindo aqui nessa região, né? Nessa região aqui. Então, justamente, os AINES, com o uso prolongado, vão atuar nesses mecanismos, né? Das prostaglandinas, que fariam esse processo de dilatação aqui da região da artéria aferente, e a angiotensina 2 que faria justamente essa vasoconstrição na artéria aferente. Tudo isso para tentar aumentar a taxa de filtração glomerular, né? E com o uso desse medicamento prolongado, esse mecanismo ele é perdido, certo? Então, né, acontece todo esse mecanismo que eu expliquei para vocês, e um detalhe aqui, que aí a taxa de filtração glomerular aqui não é mantida, justamente porque esses mecanismos eles são perdidos, né? Leva a alteração isquêmica e necrose tubular. Então, né, com o decorrer dos dias, com a perda desses mecanismos, né, justamente vai levar ao que é uma alteração isquêmica e necrose tubular. Então, quando falamos aqui também da pós-renal, né, a pós-renal geralmente é a mais simples, onde ela compreende que não uma obstrução de drenagem da urina, ou seja, a drenagem da urina está obstruída, está produzindo normalmente, porém a sua eliminação, a sua saída está sendo obstruída, né? Podem ser geradas aí por anomalias que podem ser funcionais, estruturais, congênitas ou adquiridas, né? Ali no ureter pode ter um cálculo ou uma estenose, na bexiga, né, que são as regiões pós-renais, né? Ureter, bexiga e uretra. Bexiga pode estar cometida aí por um tumor ou uma bexiga neurogênica. A uretra, ou hiperplasia da próstata, certo? Pressão é gerada no sentido inverso, né? Ou seja, ocasionou obstruções nessas regiões, né? Ali a pressão ela vai ser gerada no sentido inverso, em direção ali aos néfrons, né? E vão começar a lesar, né, as regiões de néfron, né? E a hiperplasia prostática aí geralmente é a causa primária mais comum, tá? Então aqui a intrarrenal, que seria um pouquinho mais complicada, seria já um distúrbio, né? Um distúrbio que causa lesão na estrutura que está dentro do rim. Falou em lesão intrarrenal, são estruturas que estão correspondendo ali dentro do rim. Seria o que? Glomérulo, os túbulos, interstício, vasos, né? Todos esses componentes eles podem estar sofrendo lesões, certo? Na lesão intrarrenal. Lesão de células epiteliais, tubulares renais, ou seja, a partir do momento que esses componentes eles começam a ser lesionados, né? Essas lesões dos túbulos renais, tubulares renais vão gerar o que? A necrose tubular aguda, NTA. NTA, quando se referir a essa sigla NTA, nós estamos falando aí de necrose tubular aguda. Então, essa lesão vai evoluir aí para uma necrose tubular aguda, né? É comum nos quadros de isquemia, né? Mais comum. O paciente teve isquemia, teve redução do aporte, redução de hipoperfusão ali, uma hipoperfusão, gerando esses quadros isquêmicos. É a principal causa que vai gerar aqui essa necrose tubular aguda, né? Essas lesões intracelulares. Mas também pode ser gerada aí por toxinas renais, né? A progressão da azotemia pré-renal para a lesão renal aguda isquêmica ocorre em 4 fases, né? Ou seja, isso aqui que é um ponto muito importante sobre a fisiopatologia também aqui das lesões intrarrenais. O paciente, geralmente evolui aqui de uma azotemia pré-renal, ou seja, aquele paciente que está com aumento de escórias nitrogenadas, o paciente que está com baixa filtração glomerular, né? Ele vai evoluir para uma lesão renal isquêmica, né? Já de forma intrarrenal. Que ela vai evoluir aqui, ó, ser dividida em 4 fases, né? Então, essa progressão da azotemia pré-renal para a lesão renal aguda isquêmica, ela vai ocorrer em 4 fases. Seria o quê? A primeira fase seria a fase de iniciação, ou seja, o que é essa fase de iniciação? Essa fase de iniciação, ela corresponde ao quê? A transição da lesão pré-renal para a lesão tubular, ou seja, essa isquemia, esse processo isquêmico, né, pré-renal, ele está evoluindo aqui para a região intrarrenal, ou seja, uma lesão tubular, né? Então aqui vai ser caracterizado pela depressão celular grave, né, de adenosina trifosfato, ou seja,
esse paciente aqui ele vai começar a ter uma redução abrupta de ATP, certo? Seria a molécula de energia, né? As células tubulares proximais são lesadas nessa fase, ou seja, nessa fase de iniciação, ou seja, que está passando por esse processo de transição pré-renal para tubular, as principais células lesionadas seriam as células tubulares proximais, né? Células ali da região proximal, túbulo proximal, seria ali a fase mais lesada. Então, a sinalização, ocorre ali uma sinalização entre as células do túbulo proximal e as endoteliais, ou seja, entender que os túbulos eles estão muito próximos, ligados ali à região de vasos, né? Então, vai acontecer uma sinalização entre as células do túbulo proximal com as células endoteliais. E isso, essa sinalização aqui, ela vai gerar o quê? Uma disfunção endotelial, né? E essa disfunção endotelial aí volta lá naquele mecanismo que a gente falou, né? Da interação leucócito-endotélio, né? Justamente gerando uma resposta inflamatória. Por quê? Vai ter a participação de células dendríticas, de macrófagos, de neutrófilos e linfócitos. E essas células, entender o seguinte, que elas podem desempenhar tanto um papel prejudicial, levando uma alteração pró-inflamatória, ou ela pode gerar um fator protetor. Agora, que fator protetor é esse? Como que acontece? Justamente, os macrófagos, eles podem alterar o seu fenótipo, ou seja, eles deixam de ser um macrófago de forma M1 para M2. Então, o macrófago M2, ele já sai da forma pró-inflamatória para a forma mediador de reparo. Então, isso que é importante, por quê? Todas essas células elas podem ter esse papel, né, de papel prejudicial ou um fator protetor. Agora, quando se fala em fator protetor, lembrar o seguinte, que é justamente o macrófago, né, alterando o seu fenótipo, deixando de ser o macrófago M1, que seria ali um macrófago pró, né, um pró-inflamatório, passando para ser um macrófago M2. E esse macrófago M2, justamente, ele vem aqui, ó, atuar como um mediador de reparo. Entrando na segunda fase, né, nós temos aqui a fase de extensão, né, aqui a fase de extensão. Essa fase de extensão justamente é quando acontece ali a congestão microvascular, com hipoxia e inflamação contínua, ou seja, essas regiões microvasculares, elas vão começar a sofrer um processo de hipóxia, né, redução de oxigenação, e o processo inflamatório ela vai continuar, vai se estender, né? Justamente pronunciando, né, essas congestões e essa resposta inflamatória na junção córtico-medular do rim, né, onde ali faz aquela junção ali, né, da região cortical para a região medular, certo? E justamente também entrando aí com alteração e adesão leucocitária. A taxa de filtração glomerular está em declínio durante a fase de manutenção, né? Ou seja, aqui nessa fase de manutenção, indica o quê? Que a taxa de filtração glomerular ela vai estar em declínio, ela vai estar reduzida, né? E à medida que as células passam por reparo, né, migração e proliferação, né, e à medida que os rins restabelecem a integridade celular e tubular, por fim, durante a fase de recuperação, a taxa de filtração glomerular começa a melhorar. O que quer dizer tudo isso aqui? Quer dizer que durante a fase de manutenção, a taxa de filtração glomerular ela cai, certo? Nessa fase de manutenção, mas com a migração e a proliferação celular, né? Lembrando que eu falei que a célula ali pode ter a atuação de células progenitoras que vão restabelecer aquela região que foi lesionada, e então entra na fase de recuperação. E nessa fase de recuperação, onde começa a ter a migração e a proliferação de células, né, a taxa de filtração glomerular, glomerular, ela começa novamente a se elevar, enquanto na fase de manutenção, que era justamente ali o período que estava migrando células, proliferando, a taxa de filtração caiu, aí na fase de recuperação, essa taxa de filtração ela começa a melhorar, né? Então, essa diferenciação celular ela continua, a função celular orgânica normal ela vai retornando, né? E as células tubulares proximais sofrem reparo, né? São reparo celular, células epiteliais diferenciais. E aqui nós temos aqui os marcadores de células-tronco, né? E se divide para repovoar o néfron, né? Então, aqui seria justamente essas 4 fases. 4 fases: iniciação, né?
a fase de extensão, a fase a fase de recuperação e a fase de manutenção, né? Então seriam as 4 fases aí que acontecem aí nas lesões intra-renais. Galera, então era isso. Valeu, um abraço, fica com Deus e aí até a próxima.